Bom, pessoal, resolvemos aqui. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Vocês estão vendo a tela? Está tudo certinho? Bom, continuando aqui, nós vamos tratar também sobre a coleta e registro de dados antropométricos nos sistemas, também do consumo alimentar e a geração de relatórios, caso vocês tenham interesse de gerar os relatórios desses dados aí no próprio município, para acompanhar os dados antropométricos e de consumo alimentar, o estado nutricional, né, da população, de vocês, das crianças, que é importante, né, para o município planejar ações para o ano seguinte. Também vamos falar do registro do atendimento individual, que faz parte também do monitoramento da estratégia. E no finalzinho a gente abre para vocês trazerem as dúvidas, as experiências que vocês estão vivendo aí nos municípios, tá ok? Agora eu vou passar a palavra para a Jordana, ela vai falar um pouquinho, só fazer uma introdução sobre a estratégia e sobre a vigilância alimentar e nutricional. Bom dia. Bom, eu vou dar início a essa parte da introdução para falar um pouco sobre o Proteja. O Proteja, ele é a Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. Ele tem como objetivo a prevenção e atenção à obesidade infantil e às suas consequências, e para isso faz uso de algumas intervenções e algumas ações baseadas em evidências. Para poder realizar essas ações e intervenções, é usado o recurso federal, que hoje em dia contempla 24 municípios goianos. Entre as ações do Proteja, existem as ações essenciais e as ações complementares. Falando um pouco sobre as ações essenciais, a gente tem a realização do diagnóstico, em que entra aí o monitoramento do estado nutricional e do consumo alimentar, e também o cuidado na atenção primária à saúde. Outra ação essencial é realizar o passo a passo para poder fazer a implementação e a inclusão das metas de prevenção e atenção à obesidade infantil no Plano Municipal de Saúde. Outra ação é realizar a educação alimentar e nutricional e a promoção da atividade física, também a qualificação de profissionais da educação, da atenção primária à saúde e da assistência social. Outra ação são realizar as campanhas institucionais e disponibilizar materiais impressos e digitais, né, sobre o Proteja nas UBS, nos CRAs, nos polos de academia da saúde, nos hospitais e nas escolas, e também possibilitar ambientes de alimentação saudável, em creches, escolas, serviços de saúde, espaços comunitários e outros espaços também. Fora essas ações essenciais, existem as ações complementares, que contemplam as ações no âmbito da atenção primária à saúde, as ações de formação e educação permanente, as ações no âmbito das escolas e também as medidas para a promoção da saúde e promover ambientes promotores da alimentação adequada e saudável, além da prática de atividade física. Bom, sobre o monitoramento, né, do Proteja, existem aí os indicadores, existem algumas metas, daqui as 3 metas. A primeira meta é aumentar o número de crianças com estado nutricional avaliado. A segunda meta é aumentar o número de crianças com práticas alimentares, que são os marcadores de consumo alimentar avaliados, e aumentar o número de atendimentos individuais em que a condição de obesidade é avaliada. Para poder alcançar essas metas, né, são usados os dados a serem coletados. Esses dados eles são coletados e registrados pelo SUS, da Atenção Primária à Saúde, ou SISVAN, ou Sistema de Gestão do Bolsa Família, ou mesmo Sistema próprio. Isso vai ser um pouco mais detalhado mais para frente, né? E esses dados que devem ser coletados e registrados para poder alcançar essas metas são o peso e a altura de crianças menores de 10 anos, o formulário de marcadores de consumo alimentar de crianças menores de 10 anos e a ficha de atendimento individual em que é usado o campo de obesidade. Então, esses dados que vão ser coletados, né, tanto de peso, altura, o formulário de consumo alimentar e de obesidade também, eles são usados para poder realizar a avaliação do estado nutricional, e os marcadores de consumo alimentar, né, do formulário, ele é usado para fazer a avaliação do consumo alimentar. Essa avaliação ela é feita em todas as fases da vida, aqui no caso a gente está falando do Proteja, com foco em crianças.
E por que, então, que é importante fazer essa vigilância alimentar e nutricional, fazer o monitoramento desses dados e a coleta dos dados? Ultimamente, a gente tem visto uma transição demográfica, epidemiológica e alimentar, em que tem reduzido os casos de desnutrição e aumentado os casos de excesso de peso e obesidade. E isso atrelado a um consumo alimentar inadequado. Então, é através da coleta de dados e do monitoramento dos dados que a gente consegue avaliar essas mudanças, né, perceber o perfil da população. E por que isso é tão importante? Essa mudança de perfil, né, para o aumento dos casos de excesso de peso, está diretamente ligado também ao aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis e, consequentemente, também ao aumento do risco de desenvolvimento de morbimortalidade. Então, é através desse monitoramento que consegue traçar isso, né, ver também a efetividade de algumas ações, o que vai alterar no perfil da população. É importante também a gente ressaltar que, apesar dessa mudança de perfil, né, os casos de desnutrição, eles ainda existem, né, em certas populações, em certas regiões, não deve ser descartado, claro, e até uma possibilidade de continuar esse monitoramento. Mas essa é a importância de estar sempre fazendo da forma mais correta possível a coleta dos dados, o registro dos dados e o monitoramento desses dados. Então, aonde que é feita essa vigilância alimentar e nutricional? Ela é feita em diversos ambientes, sendo as UBSs, as escolas e as creches, os domicílios e também outros espaços possíveis, né, outros territórios. A partir daqui, eu vou passar a palavra de volta para a Nájila, para ela fazer as considerações e dar continuidade aqui na apresentação. Obrigada, Jordana. Bom, então nós vimos que o Proteja é uma estratégia onde nós temos a possibilidade de realizar uma série de atividades, uma série de ações dentro do município, esse é o foco da estratégia, e o recurso disponibilizado é para realizar essas ações. Dentre elas, são essas ações de avaliação do estado nutricional, verificação do consumo alimentar da população, e também o acompanhamento dos casos de obesidade, com foco em crianças menores de 10 anos, que é o que o Ministério utiliza como monitoramento para disponibilizar o recurso financeiro. Então, o que a gente viu de resultado, né, o que o Ministério nos informou a respeito do monitoramento do ano de 2022 dos municípios? O que o Ministério avalia, então? Se o município aumentou o registro de estado nutricional, de consumo alimentar e de acompanhamento da condição obesidade em crianças menores de 2 anos, menores de 10 anos, desculpe. E ele verificou, então, se houve algum aumento. Ele não estabeleceu o quanto de aumento, né, mas se houve aumento em relação ao ano base, que foi 2021. Então, quais os municípios conseguiram alcançar as 3 metas? Esses que estão de verdinho, são os municípios que, se a gente observar, eles têm sim para as 3 metas foram estabelecidas pelo Ministério, né? Então, ele cumpriu a meta de estado nutricional, cumpriu a meta de consumo alimentar, e ele cumpriu a meta de atendimento de condição avaliada como obesidade em todos esses em crianças menores de 10 anos, né? Então, cumpriu. Aqui ele coloca o número de metas cumpridas, né? Então, quem está de verdinho aqui cumpriu as 3 metas, quando comparado com 2022 em relação ao ano de 2021. Em amarelo estão os municípios que cumpriram 2 metas, 2 dessas 3 metas. E em vermelho, os municípios que não cumpriram nenhuma das 2 metas. Que cumpriram só uma. Desculpa, que cumpriram somente uma meta. Isso mesmo, e cumpriram somente uma das metas, né? Então, estão em vermelhinho aqui. Então, o que é o objetivo da capacitação de hoje? Melhorar esses indicadores aqui. Então, aqueles municípios que não conseguiram atingir as 3 metas, né, melhorar para o próximo monitoramento que o Ministério irá fazer, e esses municípios que não conseguiram atingir, conseguirem melhorar esses indicadores e receberem todo o recurso que o Ministério disponibiliza. E os municípios que estão em verde não diminuírem, né, essa meta, continuar mantendo esse padrão de alcance das 3 metas estabelecidas. Então, quais são os municípios que conseguiram somente uma das metas? Guarinos, Leopoldo de Bulhões, Marzagão e Vicentinópolis, né? Então, a gente tem que identificar por que esses municípios não conseguiram atingir a meta. E se a gente observar aqui, o principal fator que
as principais metas, né, que não foram atingidas foram a de consumo alimentar e a de condição avaliada obesidade. E a gente identificou que tem alguns municípios, que a gente vai mostrar mais na frente, que tem um sistema próprio. A gente não sabe se é em função disso, porque alguns que têm sistema próprio, alguns que têm sistema próprio conseguiram atingir a meta, né? Então, a gente tem que identificar aí, junto com vocês, qual é a dificuldade que o município está encontrando, tanto na coleta quanto no registro desses dados. Vão anotando aí se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Bom, coleta e registro dos dados antropométricos. Muitos municípios, pessoal, já realizam isso aqui dentro da rotina, né, seja da atenção primária à saúde, seja dentro da própria estratégia do Proteja, mas nós vamos nos deter aqui, né, porque às vezes o município tem dificuldade, tem alguma dúvida, ou mesmo ele pode incrementar as ações que ele já realiza no município. Então, como que a gente melhora esses indicadores? Sabendo quais são os indicadores que eu tenho que registrar, sabendo onde eu tenho que coletar e treinando as equipes para realizar essa coleta de dados e registro. Então, falando de dados antropométricos, no ano passado saiu um guia, que foi o Guia para a Organização da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde. Se vocês colocarem os celulares de vocês aí para abrir aqui esse QR Code, vocês vão conseguir abrir esse material aí agora, nos computadores ou nos celulares de vocês, e a gente também vai disponibilizar essa apresentação aqui, tá? Então, a gente colocou todos os materiais que nós estamos apresentando aqui, a gente colocou um QR Code aqui para vocês terem acesso direto. Então, esse material aqui, ele é o material mais atual em relação à vigilância alimentar e nutricional que o Ministério disponibilizou. Então, o que eu encontro aqui? Aqui o Ministério mostra a importância da vigilância alimentar e nutricional e como realizar essa vigilância. Então, que dados eu tenho que coletar, né, de acordo com as fases da vida, como a gente está vendo aqui, saiu errado aqui, crianças menores de 2 anos, né, e como coletar, e como registrar no sistema também, tá? Então, esse aqui é o material mais atual. Então, para crianças menores de 2 anos, né, então, quais os dados a serem coletados? Peso, comprimento ou altura, dependendo da idade da criança. Perímetro cefálico também é coletado, né? Mas para efeito de monitoramento do Proteja, é principalmente peso e altura. E aqui ele fala a periodicidade de coleta também para cada fase da vida. Crianças com mais de 2 anos e adolescentes, peso e altura. Para todos eles é necessário data de nascimento e o sexo, né? O registro, para poder fazer a classificação do estado nutricional. E aí, adultos, idosos e gestantes, que não é o nosso foco aqui do programa, tá? Mas esse material aqui, esse manual, esse guia, ele detalha, então, quais são os dados a serem coletados para que eu possa fazer a classificação do estado nutricional, que vocês vão ver nos relatórios do CISVAN, que eu vou apresentar mais na frente, tá? Então, para o Proteja, o foco são crianças menores de 10 anos, ou seja, crianças, né? A partir de 10 anos, o Ministério já considera adolescente. Outro material é o Manual Orientador para Aquisição de Equipamentos Antropométricos. Esse material aqui, então, caso o município necessite fazer aquisição de balanças, antropômetros ou estadiômetros, esse manual aqui faz a descrição desses materiais, porque às vezes o município não está atingindo a meta porque não tem equipamento suficiente para fazer essa coleta de dados, né? Então, esse manual aqui, ele descreve os materiais, vocês não precisam ficar restritos a essa descrição, porque existem equipamentos mais modernos hoje em dia, né? Mas esse material é um norte, né? Para vocês fazerem processos licitatórios aí para aquisição e manutenção de equipamentos adequados e de qualidade, que deve ser feito pelo próprio município, com recursos próprios, tá? A aquisição desses equipamentos. Então, o município deve verificar se as suas unidades básicas de saúde, se as escolas, que é um local, né, como a Jordana falou, é um local onde eu posso fazer a vigilância alimentar e nutricional também. Então, se esses locais, eles têm esses equipamentos e que estejam em bom estado de conservação. Então, quais são os equipamentos que eu devo adquirir de acordo com a faixa etária? Então, para crianças menores de 2 anos, a balança pediátrica digital ou mecânica e o antropômetro horizontal.
Indivíduos com 2 anos ou mais, o antropômetro vertical fixo, ou tipo trena ou portátil. Aqui tem algumas figurinhas para vocês verem que tipo de equipamento que é. E balança de plataforma digital ou mecânica. A digital, portátil, ela é interessante para os agentes comunitários de saúde, por exemplo, que são profissionais que podem fazer a coleta desses dados, como a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Então, são esses os equipamentos que o município deve ter minimamente para realizar a avaliação do estado nutricional da população. E também no guia que eu acabei de apresentar para vocês, ele ensina as técnicas para a coleta desses dados. Então, como que deve ser pesado e medido cada indivíduo em cada fase da vida. Então, aqui tem um exemplo, né? Ele indica aqui quais os equipamentos devem ser utilizados e como utilizar esse equipamento, né? Como, por exemplo, pesar indivíduos menores de 2 anos, né? Então, ele vai dizendo aqui, dando passo a passo de como realizar o peso, né, dos indivíduos. Então, isso aqui serve para o treinamento das equipes. Bom, então agora nós coletamos as informações, vamos registrar esses dados no sistema. Quais são os sistemas e os locais dos sistemas onde deve ser realizado o registro desses dados, né? Então, nós temos, por exemplo, no ESUS, alguns dos municípios que estão aderidos ao Proteja utilizam sistema próprio, se não me engano, 5 ou 6 municípios, tá? Os demais utilizam o ESUS. Então, nós vamos falar dos sistemas próprios mais na frente um pouquinho, tá? Então, para quem utiliza o ESUS, um dos locais para registro de peso e altura é a ficha de atendimento individual, uma ficha, daquelas fichas CDS, né? Cadastro de dados simplificados, coleta de dados simplificados. Então, essa é uma das fichas, que está lá dentro do prontuário eletrônico do ESUS. Então, para que serve essa ficha aqui? Ela serve para registro de atendimentos individuais, outras informações, obviamente, né? Além de peso e altura, mas nessa ficha também eu tenho aqui, ó, dados, todos os dados pessoais, né, do indivíduo, e mais aqui embaixo a avaliação antropométrica. Então, quando eu registro aqui na ficha de atendimento individual, esse dado migra para o CISAB e depois ele migra para o CISVAN e é registrado lá nos relatórios gerados pelo CISVAN. Então, os dados, pessoal, vocês estão vendo em vermelho aqui, ó, são dados que têm que constar nessa ficha, porque às vezes o município utiliza essa ficha, ele imprime essa ficha, né, para o profissional usar. O profissional, às vezes, não tem direto o acesso ao sistema, ali na hora que ele está fazendo o atendimento, ou na hora que ele está fazendo a avaliação, então ele pode utilizar a ficha impressa. Essa daqui que eu estou apresentando é a ficha impressa, não é a interface do sistema informatizado, né? É a ficha impressa. Então, se ele for utilizar a ficha impressa, ele tem que ter cuidado de registrar todos os dados obrigatórios, que são os dados que estão em asterístico aqui, para na hora que for ser digitado no sistema, não faltar nenhum dado. Porque se faltar algum desses dados aqui, esse dado não é possível registrar no sistema, ele nem aceita, né, ser salvo, porque falta dados, né, obrigatórios. Então, todos esses que estão em asterístico aqui são obrigatórios para o registro dessa ficha lá no PEC. Quem pode utilizar essa ficha? Somente a ficha de atendimento individual só pode ser utilizada por profissionais de nível superior. Então, na atenção básica, no NASF, no Polo Academia da Saúde, consultório de rua, atenção básica prisional. Aqui não é muito nosso foco aqui do Proteja, né? Mas aqui são todas as situações em que pode ser utilizada essa ficha aqui por profissionais de nível superior. Então, essa é uma das possibilidades de registro de dados antropométricos. E a gente vai ver mais na frente também que essa é a ficha de onde o Ministério extrai a informação de registro de atendimento da condição obesidade também, mas nós vamos ver isso mais para frente aqui um pouquinho. Tá? Então, essa ficha aqui ela é importante nessas duas situações, tanto para avaliação do estado nutricional, ou seja, registro de dados antropométricos, quanto para avaliação da condição obesidade nas crianças menores de 10 anos também. Outra ficha que pode ser utilizada para registro de dados antropométricos é a ficha de atividade coletiva, que vocês devem conhecer também. Essa ficha aqui ela serve para registro de ações realizadas em grupo
equipes e população, ou seja, muito interessante para ser utilizada nos programas, né? As atividades realizadas no PSE, que é o Programa Saúde na Escola, as ações realizadas no Proteja, que é o nosso foco aqui hoje, e também ações realizadas na Academia da Saúde. Então, é a ficha para atividades coletivas. Quem pode utilizar essa ficha? Os profissionais em geral da atenção básica, não precisa ser de nível superior. Então, dentro da atenção básica, do NAS, Escola Academia da Saúde, consultório de rua também, e atenção básica prisional, são as situações, né, onde essa ficha, os profissionais estão para atendimento, né, e a ficha é utilizada. Então, mesma coisa, os campos com asterístico devem ser preenchidos obrigatoriamente, estão todos aqui, ó, destacados em verdinho. E no caso dessa ficha aqui, nós vamos marcar lá a atividade realizada, né? O público-alvo, no nosso caso aqui, vão ser crianças, ou de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, e também está contido aqui, ó, crianças de 6 a 11 anos, né? Mas no caso nosso aqui, o foco é de até 9 anos de idade. E vou marcar aqui prática, qual é a prática em saúde que eu estou realizando? A prática que eu vou marcar para o objetivo de registrar peso e altura é essa prática aqui, que é a antropometria. Aqui também tem o QR Code da ficha, caso vocês queiram acessar aí posteriormente. E no verso dessa ficha é onde eu vou registrar ó, o peso e a altura. Eu tenho que registrar o CNS ou o CPF do cidadão, a data de nascimento, o sexo e o peso e a altura aqui. Aqui tem mais asterísticozinhos, porque é uma obrigatoriedade condicionada. Ou seja, se eu vou fazer registro de peso e altura, obrigatoriamente eu tenho que colocar o CPF do cidadão, tenho que colocar a data de nascimento e o sexo. Por quê? Porque eu vou precisar dessas informações para fazer a classificação do estado nutricional, para ver se essa criança está com excesso de peso ou desnutrida, né? Então, preciso dessas informações aqui que são condicionalmente obrigatórias, né? Quando eu faço a avaliação do estado nutricional. Isso está no verso da ficha de atividade coletiva. Outra ficha também que pode ser utilizada para registro dos dados antropométricos é a ficha de visita domiciliar e territorial. Quem utiliza essa ficha aqui são somente os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Então, os agentes comunitários de saúde podem fazer coleta e registro de dados antropométricos? Podem. Então, é um profissional que pode ser treinado para realizar essa coleta, né? Desde que ele seja treinado por um profissional de nível superior, né, e saiba fazer de forma correta a técnica e os registros. Então, mesma coisa, essa ficha tem os dados obrigatórios de identificação, tanto do profissional, quanto do local, quanto do indivíduo que está sendo avaliado, né? Então, aí a gente vê aqui também informações de data de nascimento, sexo, né? E o motivo da visita aqui, que vai ser registrado também. E aí, no verso da ficha, né, tem aqui dados de antropometria, onde podem ser registrados aqui de cada indivíduo, né? Então, lembrando sempre que em verdinho aqui são os asterísticos, né? Então, são campos obrigatórios que devem ser registrados, porque senão, lá no sistema, quando for digitar no ESUS, o dado não é, a ficha não é registrada em função de dados que estejam faltando, tá? Então, muito cuidado na hora de preencher fichas impressas, a utilização pelos profissionais, né? E aqui no ESUS, no sistema, onde estão essas fichas, né? Quando eu entro lá no PEC. Então, elas estão aqui, todas aqui, ó, atendimento individual, atividade coletiva, marcadores de consumo alimentar, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Aqui eu estou no perfil de enfermeiro, por isso que não está aparecendo a ficha de visita domiciliar e territorial, tá? Mas quando eu abro no perfil agente comunitário da saúde, essa ficha está aqui disponível. Ok? E essa aqui é a interface do PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão. Também posso registrar peso e altura lá no PEC diretamente, no campo escuta inicial e no SOP, que vocês devem ter, né? Quem utiliza o ESUS aí nos municípios tem familiaridade com essa parte do sistema, tá? Então, lá na lista de atendimento, quando eu vou fazer o atendimento do cidadão, né? Eu adiciono o cidadão, aqui tem um exemplo, né? A Cileide. Aqui tem que é a nossa cobaia aqui, na coordenação. Então, aqui, né? Então, eu vou realizar a escuta inicial aqui nesse canto do lado direito, aqui.
Na escuta inicial, então, tem o campo já antropometria, sinais vitais, glicemia capilar. Então, é nesse local aqui onde eu faço o registro de peso e altura. Ele já me gera o IMC e a classificação desse IMC. Vejam que interessante. Então, aqui eu já posso direcionar esse indivíduo para um atendimento para a condição obesidade, né? Se a identificação aqui da condição obesidade. Então, eu já posso diretamente fazer, encaminhar esse indivíduo para ser atendido e ser registrado também o atendimento individual desse indivíduo para a condição obesidade, no caso dessa criança, né? Que é o nosso foco aqui. Aqui, então, são os vários campos de antropometria que podem ser registrados, tá? O nosso foco é peso e altura. Tem algumas perguntas no chat que a gente respondeu. Relacionado a isso aqui? As peixes. Eu posso voltar depois? Pode ser, porque senão... Pessoal, vocês estão fazendo perguntas aí no chat, nós vamos voltando, tá? Nos slides para responder as perguntas de vocês. Só para a gente fazer uma sequência aqui e a gente retorna, tá bom? Bom, então isso aqui é uma outra situação onde eu posso registrar no sistema. Tudo isso aqui, pessoal, às vezes a criança não está dentro de um atendimento, de uma ação do Proteja, mas se ela é atendida lá na unidade básica de saúde, por qualquer outro motivo, e esse dado é coletado aqui, ele já serve para o monitoramento dentro da estratégia do Proteja. Então, o que a gente quer chamar a atenção de vocês aqui é que qualquer situação dentro de ações realizadas no município, seja da saúde, seja da educação, e onde tem dentro do fluxo desse atendimento as coletas de dados de peso e altura, essas informações são migradas para o CISAB e posteriormente para o CISAM, e contam dentro do monitoramento do Proteja. Então, é muito interessante que o município tenha dentro dos seus fluxos de trabalho, na saúde e na educação, a coleta de dados antropométricos, porque ela vai servir de monitoramento para vários programas e estratégias, como é o caso do Proteja. Então, é muito interessante que o município tenha essas ações já inseridas de rotina no trabalho de vocês, não só para efeito de monitoramento de programas, mas como rotina mesmo para atendimento, porque como a Jordana falou, é um campo muito interessante para o município acompanhar a saúde da população, evitando doenças crônicas, né, fazendo ações preventivas, com essas informações. No SOAP, que é uma parte lá do prontuário eletrônico, né? O que significa SOAP, né? Que é subjetivo, objetivo e as outras siglazinhas aqui, né? Dentro do objetivo, que é o Ozinho do SOAP, a gente vai ver lá também o campo antropometria, sinais vitais, glicemia capilar. Lá eu vou registrar também peso e altura, e vai sair o IMC aqui, a classificação desse IMC. Ok? Então, um outro campo onde pode ser registrado dentro da rotina da atenção primária à saúde. O sistema de gestão do programa Bolsa Família Saúde também é um outro programa, onde tem inserção de dados de peso e altura, né? Especificamente esse programa, ele acompanha o monitoramento obrigatório, né? Para antropometria, são crianças menores de 7 anos, mas essas informações também migram para o CISAB e constam como informações no CISVAN, né? Que aumentam também os indicadores aí para o Proteja, ou seja, mais um sistema de onde as informações são migradas e que aumenta, né, o registro de crianças com peso e altura registrados. Então, é um programa também que favorece o aumento desses dados no sistema de registro. Então, o que a gente chama atenção em relação aos dados de estado nutricional, ou seja, peso e altura? Para que esses dados sejam migrados para o CISAB, né, que é o Sistema da Atenção Básica, de onde o Ministério tira as informações para considerar esse monitoramento do Proteja, a gente tem que ter muita atenção com os dados que são coletados, né? Então, os dados devem estar corretos, né? Dados de identificação, tanto dos profissionais de saúde, quanto do local de atendimento, dos usuários, obviamente, né? Ou CNS ou CPF, a data de nascimento e o sexo são importantes para a classificação do estado nutricional e para a identificação, claro, né, desses indivíduos. Os dados antropométricos, o peso em quilo, altura e comprimento e perímetros
em centímetros. E no caso aqui não é muito nosso foco, né? Mas gestantes tem que ter a data da última menstruação, né? E atentar sempre para os dados obrigatórios, né? E aqui a gente chama atenção para os dados que são registrados em fichas no papel, né? Porque às vezes a informação, na hora de ser registrada no sistema, o sistema não permite avançar se não são preenchidos os dados obrigatórios, né? Então, a gente chama muita atenção para as situações onde são preenchidas as fichas impressas, porque na hora de passar para o sistema, se estiver faltando informação, aí o dado não sobe, né, precisado, ele não é aproveitado. E a coleta de dados de consumo alimentar. Esse aqui, então, vocês observaram lá no monitoramento que esse aqui é um dos problemas de registro onde os municípios não estão conseguindo atingir a meta, né? Porque para antropometria, nós observamos que todos os municípios atingiram a meta, né? Porque é mais fácil e esses dados também já estão mais dentro da rotina da atenção básica à saúde e talvez também até dentro da escola, né? Como rotina aí de coleta de dados. Mas o consumo alimentar é um dos problemas que a gente observou, né? Como eu mostrei para vocês. Então, pode ser, o município tem que avaliar, e aí cada município avalia a sua realidade, se esses dados não constam nos sistemas próprios, se as equipes não estão treinadas para realizar a coleta dessas informações, né? Então, vamos ver onde é que estão esses dados de consumo alimentar. O Ministério tem, então, um manual, isso aqui serve para capacitação de equipes, um manual orientador, né, para avaliação de consumo alimentar. Então, são perguntas dentro desse formulário, que são perguntas específicas, e as equipes devem estar, os profissionais devem estar treinados são perguntas simples, não há grandes dificuldades para fazer a coleta dessas informações. Então, as equipes estando treinadas, eles podem fazer, né, com facilidade. Inclusive, os agentes comunitários da saúde também, como a gente vai ver aqui na ficha. Aqui tem o QR Code, vocês podem acessar essas orientações. Então, onde que é registrado o consumo alimentar? No formulário Marcadores de Consumo Alimentar. Ele pode ser impresso também, né, caso as equipes necessitem realizar a coleta dessas informações primeiro em papel, para depois passar para o sistema. Tá? Então, ela está aqui, a ficha mais atualizada está aqui, esse é o QR Code, vocês podem acessar. Qualquer profissional da saúde da APS treinado pode realizar a coleta dessas informações. E aqui tem a periodicidade de coleta para efeito de vigilância alimentar e nutricional. Tá? Para efeito do Proteja, pelo menos uma vez por ano, a coleta dessas informações em crianças menores de 2 anos. Mesma coisa, todos os campos com asterísticos devem ser preenchidos, são obrigatórios e devem ser preenchidos. Então, dentro do Proteja, né, nós vamos fazer coleta de dados de criança, principalmente, tá, pessoal? Isso aqui tem que estar dentro da rotina da atenção primária, né? Mas o Ministério vai verificar os registros para crianças menores de 10 anos. E os formulários, eles são divididos por faixa etária. Então, tem algumas perguntas que são importantes serem realizadas para crianças menores de 6 meses, né, como são as perguntas relacionadas ao aleitamento materno exclusivo, à introdução alimentar, né, nessa faixa etária, porque às vezes a criança faz a introdução, as crianças recebem a introdução alimentar antes dos 6 meses, né? Então, esse formulário quer identificar isso, se a criança está recebendo um aleitamento materno exclusivo, ou se já é feita a introdução de outros alimentos em crianças menores de 6 meses. Daí a pergunta, tá? Eu vou falar as perguntas do formulário só para essa faixa etária aqui, para vocês entenderem como que é. Então, como que é a pergunta que o Ministério faz, né? Que está no formulário. A criança tomou ontem, então, normalmente a pergunta é relacionada ao dia anterior. A criança ontem tomou leite de peito? Sim, não, não sabe. Então, essas informações, quando eu marco não sabe, essa informação não é aproveitada para no relatório, quando eu gero os relatórios, tá? Só são aproveitadas as respostas sim ou não. Ontem a criança consumiu, né? Criança menor de 6 meses.
Se ela consumiu mingau, se ela consumiu água ou chá, leite de vaca, fórmula infantil, suco de fruta, comida de sal, de panela, papa ou sopa, né? Ou outros alimentos e bebidas. Então, isso vai ser perguntado para a mãe da criança, né? Vai marcar que sim ou não. Se dentro dessa faixa etária foi marcado que a criança tomou leite de peito e que ela não ingeriu nenhum outro alimento, inclusive água, significa que essa criança estava, pelo menos, né, em relação ao dia anterior, em aleitamento materno exclusivo. Se a resposta for sim para qualquer outro tipo de alimento, essa criança já não, e for marcado, né, que ela tomou leite de peito, essa criança vai ser considerada como uma criança recebendo aleitamento materno, mas que ele não é exclusivo. Então, aí eu gero o indicador de aleitamento materno exclusivo, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, para crianças menores de 6 meses, ou seja, crianças de 0 a 5 meses e 29 dias. Então, assim funcionam os marcadores de consumo alimentar para as outras faixas etárias também. Então, ele sempre faz a pergunta, né? Aqui já é para a faixa etária de 6 a 23 meses e 29 dias. São essas as perguntas que o formulário tem para registro. Então, se aqui continua, né? A criança retomou leite ontem, tomou leite do peito? Sim, não sabe. E assim por diante. Tá? Então, aí eu vou marcando. Então, o profissional, pessoal, tem que estar treinado para fazer essas perguntas, né? Para saber, familiarizar por que ele está fazendo essa pergunta dessa forma. Então, o profissional tem que entender, porque às vezes surge uma situação que a mãe fala algum determinado alimento e pode ser que ele não saiba como classificar e como marcar, apesar que o formulário é bem simples, né? Ele é bem direto mesmo. Tá? Então, aqui para crianças de 6 meses a 23 meses, são perguntas específicas. E para crianças com mais de 2 anos, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, né? Então, acima de 2 anos, são essas perguntas. Aliás, desculpa, crianças com 2 anos ou mais, né? Todos os indivíduos com 2 anos ou mais, serão essas as perguntas aqui a serem realizadas, tá? Que é relacionado a marcadores de alimentação saudável e não saudável. Tá? E também tem a pergunta para essa faixa etária, para essa fase da vida, de hábito alimentar. Se o indivíduo tem costume de realizar refeições assistindo à TV, mexendo em computador ou celular, e quais as refeições o indivíduo faz ao longo do dia. Que o Ministério quer saber se os indivíduos consomem minimamente as 3 refeições principais do dia, que é o café da manhã, almoço e jantar. Então, são indicadores importantes para avaliar e fazer uma relação com o estado nutricional da população também. Então, vejam que são dados muito interessantes para avaliação da saúde da população, né? Não só dentro da estratégia do Proteja. Onde está essa ficha? Lá no PEC. Então, está lá dentro das fichas CDS, que são as fichas de coleta de dados simplificadas, né? Então, dentre essas fichas, uma delas é o marcadores de consumo alimentar. Então, quando eu clico lá, abre para o preenchimento aqui do CNS do profissional, né? Aí eu vou adicionar, aqui, continuando, coloco as informações, vocês veem que também tem os campinhos em asterístico azul aqui, né, que são obrigatórios do indivíduo, tanto o profissional quanto do indivíduo, e dos locais de atendimento também. E aí, quando eu coloco a data de nascimento aqui, né, o CPF ou o CNS do cidadão e a data de nascimento, ele já vai me abrir aqui ó, a parte do formulário que corresponde àquela faixa etária. Tá? Então, lá no PEC, ele já identifica imediatamente quais são as perguntas que devem ser respondidas. E aqui eu vou marcando, né, conforme vocês estão vendo aqui. Se for um formulário impresso que foi preenchido à mão, depois vai ser passado para o sistema aqui. Então, é importante que essas fichas que estão preenchidas à mão pelo profissional sejam bem legíveis, para não faltar nenhuma informação, porque se faltar informação, na hora de passar para o sistema, esse formulário não é preenchido completamente, e não tem como eu salvar essas informações, porque elas estão, caso elas estejam incompletas, ok? E uma novidade do prontuário eletrônico é que essa ficha do formulário de consumo alimentar, ele estava anteriormente, deixa eu voltar aqui para vocês verem,
Ele estava anteriormente só aqui na relação de ficha de CDS. Então, o profissional, ele tinha que, por exemplo, preencher o atendimento do cidadão em outra parte do PEC. Para preencher o formulário de consumo alimentar, ele tinha que vir aqui na relação de fichas CDS, procurar o marcador de consumo alimentar para poder preencher. Agora, não. Essa foi uma atualização que eles fizeram no sistema. Olha só, então, quando eu vou fazer um atendimento do cidadão, né, vou lá, por exemplo, né, na lista de atendimentos, inserir o cidadão e vou atender esse cidadão. Lá na SOP, quando eu clico no SOP, assim como tem dados de antropometria, sinais vitais e glicemia, né, aqui dentro, para coletar os dados de antropometria, eu tenho também agora diretamente os marcadores de consumo alimentar, ou seja, eu não preciso sair daqui e ir lá para as fichas CDS para preencher, não. Dentro da sequência do atendimento, eu já preencho os marcadores de consumo alimentar, então já facilitou para as equipes, para os profissionais, o preenchimento. Então, está aqui, ó, então é só eu clicar e aí, como eu já tenho as informações, né, de dados de nascimento aqui, das informações do usuário, então ele já vai me dar as perguntas que são relacionadas àquela faixa etária. Então, é só preencher e finalizar o atendimento aqui. Podem ir perguntando aí no chat, viu, gente? Se vocês tiverem dúvida, que a gente volta aqui depois. E se for o caso, a gente até entra no PEC aqui para a gente fazer aqui junto com vocês. E os municípios, olha, são 4 municípios que possuem sistema próprio. Edealina, depois vocês podem confirmar aí para a gente se houver alguma modificação. Edealina, Silvânia, São João da Paraúna e Vicentinópolis. São municípios que possuem sistema próprio. Qual que é a questão desses sistemas? Eles devem ser compatíveis com o CISAM. Então, às vezes, o município não está atingindo aí a meta para registro de dados antropométricos e de consumo alimentar, ou mesmo a ficha de atendimento individual, que a gente vai ver aqui, ficou posterior aqui essa informação. Então, a gente tem que ver qual é o problema, se é que há problema. Ó, há problema sim. Em amarelinho aqui, está Edealina e São João da Paraúna, ou seja, eles não atingiram as 3 metas, Silvânia atingiu as 3 metas, né? Do monitoramento do Proteja. E Vicentinópolis atingiu somente uma das metas. Então, será que o problema está no fato deles terem sistema próprio? Os municípios têm que investigar isso aí, ok? Os dados também, pessoal, além do ESUS, os dados podem ser registrados pelo próprio CISVAN, né? Você digita CISVAN lá no Google, ele aparece lá e você entra no sistema. A gente não fala muito mais no CISVAN para registro de informações, porque ele está sendo descontinuado para essa função. O CISVAN agora, praticamente nós estamos utilizando só para gerar relatórios. Mas caso o município não tenha o ESUS e haja necessidade de registrar esses dados antropométricos ou de consumo alimentar, né, principalmente para atingir meta de programas, eles podem lançar mão do CISVAN também. Nós não vamos entrar em detalhes desse sistema aqui, porque praticamente nenhum município está utilizando mais, então a gente não entra em detalhamento, mas caso algum município necessite, a gente pode fazer um treinamento específico para inserção de dados e o município não perder, né, essas informações e não atingir aí as metas dos programas, tá? Esse aqui é o manual operacional para utilizar o sistema, né, do CISVAN. Aqui ele coloca todas as informações para registro de dados, né? Mas aí eu tenho que ter cadastro dos profissionais e dos gestores no sistema para utilizar, para fazer registro de dados. E os registros que podem ser feitos são o acompanhamento do estado nutricional e lá também tem os marcadores de consumo alimentar. Então, é um sistema que já não está sendo mais praticamente não está sendo utilizado, mas caso haja necessidade, nós podemos ainda lançar mão desse sistema também, tá? Então, para caso de impossibilidade de usar o ESUS, ou em caso de sistema próprio que não contém no sistema próprio alguma dessas informações que nós estamos falando aqui para vocês, que devem ser registradas. Então, aqui são os formulários, né, que o CISVAN utiliza, tem o QR Code aqui, mas nós não vamos entrar em detalhes disso aqui agora. Caso haja necessidade de algum município utilizar esse sistema, a gente conversa particularmente com esse município. E aí tem a geração dos relatórios.
Eu acho que eu botei assim, tá certo. Caso alguém necessite, pessoal, e tenha interesse, vocês mesmos podem gerar os dados de obesidade, aliás, de obesidade não, de estado nutricional, né? Obesidade é uma classificação. Então, os dados de estado nutricional e de consumo alimentar, o próprio município pode gerar os seus dados, os seus relatórios. Então, é só entrar no Sisvan, você coloca Sisvan lá no Google, e ele vai abrir essa página aqui. Na parte de relatórios públicos do Sisvan, ou também você pode entrar pelo acesso restrito para ver os relatórios individualizados. Isso pode ser feito também. Então, está aqui, quando você entra no Sisvan, nos relatórios, tem o relatório de estado nutricional, relatório de consumo alimentar. Esses outros dois relatórios aqui não são muito de interesse de vocês. Então, quando eu quero gerar relatório de estado nutricional, eu coloco lá o ano, o mês, normalmente a gente, quando eu quero avaliar, né? E quando o próprio Ministério avalia também, né? Ele coloca o ano com todos os meses daquele ano, ou eu posso também avaliar gerar relatório por mês também. Então, o município, quem estiver gerando essas informações decide, né? Então, se eu quiser, vocês que são do município vão agrupar por município e vai selecionar o estado, né, de Goiás e o município de interesse. Se você quiser saber as informações por cada estabelecimento de saúde, é só marcar aqui, ó, relatório para o estabelecimento de saúde, marca esse quadradinho aí. Aí mais embaixo, vocês selecionam a fase da vida, né? Aqui eu selecionei adultos, e aqui em visualizar, ver em tela. E aí ele vai gerar essa planilha aqui na tela de visualização, né? Então aqui eu coloquei o município de Abadia de Goiás como exemplo, adultos. Então aqui ele me gerou para adultos, né? Ou a classificação do estado nutricional dos indivíduos que foram avaliados no ano de 2021, né? Então, aqui foram 503 indivíduos avaliados, e aqui a maior parte dos indivíduos estava com excesso de peso, ó, ou sobrepeso, ou obesidade grau 1. Se eu somar aqui sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, eu vou ver que a maior parte dos indivíduos adultos lá de Abadia de Goiás em 2021 estavam com excesso de peso. E, se eu quiser gerar, eu posso baixar esse relatório, essas informações, gerando aqui uma planilha de Excel que o próprio sistema permite. Então, aí eu gero aqui a planilha, a mesma planilha, só que no Excel. Tá? Isso aí eu posso guardar, analisar, né? As equipes podem utilizar essas informações para realizar ações aí de enfrentamento a essas situações, né? Encontradas nesses relatórios. Por exemplo, aqui, Abadia de Goiás, no ano de 2021, entre os indivíduos adultos, vejam bem, ó, mais de 50%, lá, se eu somar aqui, acho que vai dar mais de 60% dos indivíduos adultos estavam com excesso de peso. Então, vejam que é uma informação importante, né, que vai direcionar o trabalho das equipes no ano corrente, né, ou no ano seguinte, aliás, no ano seguinte, né, 2022. Aqui também outra planilha. Ah, sim, aqui eu gerei a planilha por unidade básica de saúde. Vejam aqui que vocês podem ter também uma visualização de quais unidades estão fazendo maior parte da coleta. Aqui, por exemplo, eu não sei se esse aqui é a Abadia de Goiás. Eu acho que é. Essa unidade aqui, a unidade básica Borgino Alves Fortes, é a que mais fez registro de dados antropométricos entre adultos. Né? Será que é porque lá nessa unidade básica de saúde a maior demanda, né, é a maior demanda do município? Então, avaliar por que os outros locais de atendimento, os outros locais de ações da atenção primária à saúde não fazem tanto registro. Poderia aumentar esses registros ou não? E aqui a planilha em Excel também, que eu posso gerar daquela mesma planilha, né? E dados de consumo alimentar, mesma coisa. No Sisvan, tem aqui a aba consumo alimentar, ele pede o ano de referência, o mês. Aí, se eu quero fazer avaliação por município, por estado, por regional de saúde, eu indico aqui o estado e o município. E aí, ele vai pedir a faixa etária de interesse, que eu quero gerar o relatório. Eu gerei aqui aleitamento materno continuado, né, entre crianças de 6 e 23 meses.
Vou visualizar em tela. E aí ele me dá aqui, no caso eu pedi todos os municípios de Goiás, né? E a gente verifica aqui que são poucos os registros dentro dessa faixa etária realizada pelos municípios, que foi realizado aqui, no caso, foi no ano de 2022, né? Esse dado que eu gerei. Então, eu tenho uma visualização, por meio desses relatórios, tanto dos registros que foram feitos, quanto do resultado que eu obtive de cada indicador, né? Então, por exemplo, aqui, Águas Lindas de Goiás, vamos pegar esse primeiro caso aqui, nós tivemos 30 registros no ano de 2020, de crianças de 6 meses a 23 meses, onde foi observado mais de 85% dessas crianças que foram registradas tiveram aleitamento materno continuado nessa faixa etária, né? Ou seja, um bom indicador, né, para esse município, apesar que são poucos registros, né? Quer dizer, vai depender da quantidade de crianças 6 a 23 meses nesse município também, né, no ano de 2020. Então, vejam que é um instrumento muito interessante para avaliação do consumo alimentar dos indivíduos e das condições de saúde da população do município. Mas, para isso, eu preciso fazer essa coleta de dados lá dentro da rotina da atenção primária à saúde. Isso tem que estar dentro do fluxo. E o que a gente observou em 2021 em relação aos municípios do Proteja? Eu estou trazendo dados de 2021, pessoal, porque agora que nós estamos gerando os dados de 2022, né? A gente tem que esperar aqueles meses de registro em atraso, né? Então, a gente gera os dados do ano anterior, mais ou menos nessa época do ano, né? Então, apresentando dados de 2021, o que a gente observou de prevalência de obesidade entre as crianças menores de 10 anos nos municípios que aderiram ao Proteja? Então, a gente observa aqui, ó, no sentido decrescente de prevalência de obesidade, que Heitoraí apresentou a maior prevalência de obesidade entre crianças menores de 10 anos, aí quase 30% das crianças tiveram registro nos sistemas, né? Crianças menores de 10 anos, quase 30% delas estavam já com a classificação de obesidade, não é excesso de peso, pessoal. Então, ó, isso é muito interessante de ser observado. Então, o município tem que investigar, né, tem que atender, tem que acompanhar essas crianças, né, que já estão com a classificação do estado nutricional em um extremo, né, negativo. E que a gente vê nos estudos é que a criança e o adolescente que se mantém com o estado nutricional alterado, a probabilidade dele se manter ao longo da vida toda é grande, né? Então, esse atendimento, por isso, o Ministério tem enfatizado bastante ações de enfrentamento à obesidade infantil, justamente para deter esse crescimento do excesso de peso nas faixas de vida posteriores, né? Nas fases de vida posteriores. Então, vejam que é muito interessante. Quem apresentou a menor prevalência de obesidade no ano de 2021, em crianças menores de 10 anos, foi a Aurilândia, né? Com menos de 10% aí de obesidade em crianças menores de 10 anos. Então, é muito interessante para a gente acompanhar. Então, o foco do trabalho aqui são nesses municípios com maior prevalência. Então, o que esses municípios estão fazendo para enfrentar essa realidade encontrada aqui no ano de 2021 e que não deve ser muito diferente no ano de 2022, né? A mudança de um ano para o outro não é tão dramática assim, né? E em relação ao consumo alimentar? A cobertura de consumo alimentar no estado de Goiás, pessoal, é muito baixa. Ela fica em torno de 1%. Ou seja, muitos municípios nem registram dados de consumo alimentar de sua população. Então, eu não vou apresentar dados de municípios aqui, não. Vou apresentar dados de Goiás, tá? Porque a cobertura é muito baixa mesmo. Então, quando a gente avalia os marcadores de consumo alimentar saudáveis, ou seja, aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 2 anos, aleitamento materno continuado, alimentos ricos em ferros e assim por diante, a gente encontra, né, a gente vê essa realidade aqui. Por exemplo, qual que é a minha menor prevalência de consumo de alimentos ricos em ferro em crianças menores de 2 anos? Isso é muito interessante para ser realizado um trabalho. O que está acontecendo com essas famílias? Não têm acesso aos alimentos ricos em ferro? Quais são os alimentos ricos em ferros que o Ministério da Saúde considera? As carnes, né, as leguminosas como feijão. Então, as crianças não estão consumindo esse alimento, porque está me dizendo aqui que por volta de 15% dessas crianças, somente 15% consumiram no dia anterior alimentos ricos em ferro. Então, é um dado importante
para o município, né, para os municípios, para nós, enquanto Estado, trabalharmos junto à população. Então, vejam a importância da coleta e dos registros dessas informações. Ele me dá um panorama de como está a população do meu estado, do meu município. Então, se eu não registro, aliás, antes disso, né, se eu não coleto e não registro essa informação, eu não tenho ideia do que está acontecendo em relação ao consumo alimentar, por exemplo, da minha população. Em crianças de 2 a 9 anos, que é o nosso foco aqui do programa, do Proteja, né, quando a gente avalia o consumo de feijão, frutas, verduras e legumes, e o hábito de realizar, no mínimo, as 3 principais refeições do dia, quais são as 3 principais refeições do dia? De jejum, ou café da manhã, almoço e jantar. Então, vejam que entre crianças de 2 a 9 anos, nós estamos até com bons indicadores, né? Quando eu avalio marcadores de consumo alimentar não saudáveis no estado, vejam que interessante o consumo, por exemplo, de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados adicionados, assim, uma definição, né, mais geral, aqueles alimentos industrializados adicionados de aditivos, conservantes, corantes, e entre outras substâncias, né, aditivas. O consumo desses alimentos ele é principalmente entre crianças de 2 a 9 anos. Mas as crianças menores de 2 anos, vejam aqui, ó, um pouquinho mais de 30% dessas crianças, cuja fase está sendo feita a introdução alimentar, está estabelecendo hábitos alimentares, essas crianças já estão consumindo alimentos ultraprocessados. E aí a gente vê que à medida que ela cresce, né, à medida que essa criança desenvolve, esse hábito, ele permanece, não só permanece, como ele aumenta. Né? A criança consome uma variedade maior de alimentos e acaba tendo um consumo maior também de alimentos ultraprocessados, de bebidas adoçadas, né, com açúcar, industrializada ou não. Então, veja que o consumo de bebida adoçada é alto também na população, nessa faixa etária. Biscoitos recheados, doces e guloseimas também, hambúrgueres embutidos, macarrão instantâneo, né, que é o miojo da vida, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados. Então, a gente vai monitorando o consumo dessa população e isso tem, obviamente, uma relação com o estado nutricional. Então, qual é o nosso foco de trabalho dentro dos municípios em relação a essa realidade que a gente está mostrando aqui para você? Então, cada município tem que olhar para si mesmo e realizar esse trabalho junto à sua população. Então, vejam que a gente está mostrando a importância de coletar e registrar esses dados no sistema. E eu queria só fazer uma observação rapidinho, eu posso, Nájila? Sim. É porque, assim, ó, essas fichas de consumo alimentar, eu queria que partisse de vocês, não sei, algum documento, algo assim, que ajudasse a gente, porque a maioria dos municípios acham que só nutricionista que pode preencher essa ficha de consumo alimentar, sendo que todos os profissionais podem preencher, entendeu? E aí fica restrito, né, ao profissional nutricionista. Tem município que nem tem nutricionista, né? E aí eu queria ver o que vocês, enquanto, né, aí, Estado, poderia estar nos ajudando nesse sentido. Você é de onde? Eu sou da Regional Sudoeste 1. Sim, Ludmila, ok. Sim, a gente pode conversar sobre isso, né? Construir um documento, alguma coisa, reforçando a importância da coleta, né, e registro desses dados, e informando os profissionais que podem e devem fazer essa coleta, né? A gente pode pensar assim num documento, ok? Apesar que todo esse material que a gente manda para vocês está tudo registrado, né? Essas fichas, por exemplo, né? A ficha de marcadores de consumo lá no manual do ESUS, ele explica o que é a ficha, como deve ser preenchida e quais profissionais preenchem, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Então, mas eles não leem isso, não. Eu falo assim, para os profissionais do município, você que está participando da capacitação, por exemplo, né? Da Regional de Saúde, vocês mesmos podem, né, entrar em contato com os gestores de alguma forma e fazer essa interface, né? Mas a gente pode pensar num documento geral também, Ludmila, tá? Fica aqui essa informação para a gente, né? Obrigada. A gente pode construir, inclusive, em conjunto com vocês, da Regional, tá bom? Tá bom, obrigada. E aí, voltando aqui
o registro do atendimento individual para o problema ou condição obesidade, ou seja, aquelas crianças que já foram classificadas, aquelas crianças que já foram identificadas, apareceu uma figurinha aqui, aquelas crianças que já foram classificadas, identificadas como obesas, então, o que é a ideia? Que elas tenham um acompanhamento individualizado para essa condição. Então, ela vai ser direcionada dentro da atenção, né, do atendimento da atenção primária à saúde, a um acompanhamento específico para essa condição. E onde isso é registrado? Na ficha de atendimento individual. Essa ficha é que é utilizada pelo Ministério para fazer o monitoramento do Proteja. Então, quando o profissional atende essa criança e vai fazer a avaliação, o encaminhamento, né, as orientações relacionadas a essa condição, então ela vai utilizar a ficha de atendimento individual para registro. Então, essa ficha, lembrando, é para profissionais de nível superior, né? Então, quem vai fazer o acompanhamento ou é o médico, ou é o nutricionista, ou é o enfermeiro, e ele vai registrar, claro, conforme eu já falei, os campos obrigatórios, né, com asterístico. E aqui embaixo, ó, aqui onde tem problema, condição avaliada, ele tem que marcar obesidade aqui. Então, quando eu marco obesidade aqui, aí isso entra dentro das informações que são checadas pelo Ministério da Saúde para efeito de monitoramento. Tá? Então, essa é a ficha para o registro dessa condição, dentro do Proteja. Ok? Aqui, quando eu vou no PEC, né, a ficha está lá também, é uma ficha CDS, consta, então, somente profissionais de nível superior, né, que acessam o ESUS, que acessam o PEC, os seus CNS, né, de profissional de nível superior, é que vai ter aqui disponível a ficha de atendimento individual. Então, aí ele vai preencher aqui com as informações, né, e marcar lá a condição, lembrando, né, os campos com asterisco são obrigatórios, e ele marca aqui, ó, problema ou condição avaliada, obesidade. Então, não adianta eu preencher a ficha e não marcar isso aqui, pessoal, porque se eu não marcar a condição obesidade avaliada, e, obviamente, fazer o atendimento dessa criança para essa condição, né, então, é isso que vale para o Ministério, para efeito de monitoramento, tá? Também tem na escuta inicial, se você usar o CIAP, aqui você marca o CIAP, obesidade, né, que é o T82, também o Ministério considera como registro de atendimento para essa condição das crianças menores de 10 anos. Tá? Outro local também que pode ser utilizado é o SOAP, lá no subjetivo, motivo da consulta. Aí, se você digitar obesidade, ele já aparece a opção aqui. Também o mesmo código, né? T82, é a condição obesidade. Ele exclui o excesso de peso, porque excesso de peso, ele soma, né? Sobrepeso e obesidade. Não é o que interessa aqui para efeito de monitoramento do Proteja. O que interessa é obesidade mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Em termos de registro, né? Agora nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Se for necessário, a gente volta aqui nos slides. Parece que o chat está bem movimentado. Tá, inclusive a Aline Costa, aqui, não sei se foi a Aline, se foi a dela aqui, mandou um montão de pontinho aqui, que encheu o chat de pontinho aqui, foi até difícil achar as perguntas. Viu, Aline Costa? Foi você, seu teclado está com defeito. Vamos lá. Não, muitos pontinhos aqui. Agora que eu estou chegando nas primeiras perguntas. Vamos lá. Sim. Deixa eu voltar aqui, que eu vou deixar lá no monitoramento. Pronto aí, Nájila? Sim. O pessoal que colocou aqui os registros, né, de participação. Muitos municípios não fazem parte do Protege, também do participando, e querem receber depois o material, já demonstra aí um interesse, né, na questão da vigilância alimentar e nutricional, que é muito bom. Também tivemos o registro dos nossos apoiadores, né, inclusive a Ludmila acabou de relatar aí, né, uma questão que envolve o apoio referente a essa nota técnica, que a gente pode redigir depois. Agora, vamos lá. Só deixa eu falar um negócio aqui, Cris. A lista de presença, pessoal, nós vamos colocar aí no chat para vocês registrarem a presença de vocês. Tudo bem, pessoal? A gente já saiu. Já pus. O Cris colocou aí a lista de presença. Vocês preencham, por favor.
O link, isso, o link. Que é através do pessoal dos e-mails que vocês registrarem, que a gente vai encaminhar os materiais posteriormente. Inclusive, aqueles municípios que não estão contemplados, né, inclusive não estão na lista de presença, também podem colocar o e-mail, porque tem muitos municípios que não estão contemplados e não estão na lista de presença. Então, podem também escrever aqui no chat, né, o e-mail. Tá? Vamos lá. Podem colocar no chat também, que a gente aproveita essas informações para enviar para vocês. Aqui. A Karine, né, que é a apoiadora RT, lá de Córrego do Ouro, né, que está com o nome de Jonathan aqui no computador, até achei esse Jonathan, mas é Karine. Ela escreveu aqui, ó, a ação do nutricionista de saúde, sem a ação do nutricionista da saúde, sem uma nutri na educação, é basicamente impossível funcionar. Pois há municípios que aderiram ao atendimento, pois há municípios que a adesão do atendimento é baixa, como aqui, no Córrego do Ouro. E o trabalho da nutricionista da educação é quase que mais importante que o da saúde. Aqui está sendo nutricionista na educação. Ela fez esse contrabalanço entre a nutri na educação, né, não existe na educação e não tem na saúde, então ela acha que é quase impossível essa atuação só de uma nutricionista na saúde sem haver na educação também. Qual que é o município? Córrego do Ouro? Karine. Karine, tem que avaliar direitinho, porque na educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, obrigatoriamente tem que ter um nutricionista responsável técnico. Pode ser que esse nutricionista não fique no município, que ele faça mais de um município, mas obrigatoriamente tem um nutricionista responsável técnico pelo programa. Então, tem que acionar esse nutricionista. Eu não sei se é o mesmo nutricionista da saúde, talvez tem que investigar isso aí melhor, porque obrigatoriamente tem que ter um nutricionista responsável técnico pelo programa de alimentação escolar, uma vez que tem escolas públicas no município, né? Com certeza tem escolas públicas, tá? Então tem que identificar isso aí melhor, procurar fazer um trabalho em conjunto, né? Mas não impede também de o município criar um fluxo de trabalho, um plano de ação aonde ele passa, porque na escola a coleta de dados seria uma vez por ano. Isso, inclusive, é uma das atribuições do nutricionista do PNAE, né, que é do Programa de Alimentação Escolar. Estou falando com propriedade porque eu trabalho com isso. Então, é uma das atribuições do nutricionista fazer a avaliação do estado nutricional da população atendida, né? Então, assim, tem que verificar, e isso pode envolver secretário de saúde com secretário de educação, né, para fazer um plano de ação mesmo. Porque essa coleta de dados, pessoal, não é uma rotina que você vai fazer várias vezes no ano. Uma vez por ano que você fizer de cada indivíduo, de cada aluno da escola, por exemplo, já entra dentro, né, já consta como dados e que o Ministério vai, né, obviamente, gerar essa informação e vai constar como dentro da meta, né, dentro dos dados registrados. Então, verifica aí no Córrego do Ouro quem é o nutricionista responsável técnico do PNAE, do município, porque tem que ter. Ele pode não ficar aí todos os dias e tal, né? Porque eles podem fazer consórcio de municípios, né? Quando são municípios pequenos, um nutricionista é responsável técnico de mais de um município, isso não é problema. A questão é vocês desenvolverem um plano de ação para trabalhar em conjunto, né? E é importante, né, Karine, só complementando aqui a fala da Nájila. Bom dia, né, pessoal? Meu nome é Laísa. A gente conversando aqui, né, não me apresentei para quem não me conhece, eu estou como apoiadora aqui do Proteja, né, a nível estadual, também, né, como nutricionista aqui da coordenação. É importante, Karine, o quê? Desmistificar um pouco essa questão de colocar tudo em cima do profissional nutricionista, né? Como a Nájila apresentou para vocês, todas essas questões da saúde, elas também podem valer para a educação, no sentido de, como a Nájila colocou, às vezes estabelecer um plano de ação, uma parceria, né, com um outro profissional da saúde, da educação, não necessariamente o nutricionista, porque às vezes ele também não vai estar aí o tempo todo, mas que possa estar coletando, ajudando no registro dessas informações, né, tanto de estado nutricional quanto de consumo alimentar. Então, assim, capacitando, né, inclusive você, como nutricionista da saúde, né, às vezes estabelecendo uma parceria com a educação, você pode capacitar outros profissionais de saúde para estar coletando esses dados e fazendo esse registro e, de fato, assim, tirando um pouco essa sobrecarga em cima do profissional nutricionista,
né? E esses dados, eles vão valer não só para monitoramento de proteja, cumprimento de metas, mas como para vigilância alimentar e nutricional como um todo, né? É uma realidade, a gente sabe, os nossos municípios, né? Os municípios de Goiás, eles são municípios pequenos, né? Então, nem sempre a gente tem mesmo profissionais nutricionistas atuantes o tempo todo, né? Às vezes é um profissional por município para atender tudo, né? Igual a Nádia falou, atende a parte de educação, a parte da saúde, então ele não vai conseguir, atende às vezes hospitais, então ele de fato não vai conseguir estar em todos os programas e estratégias ao mesmo tempo. Mas ele criando uma rede de capacitação de profissionais, né, qualificados para poder fazer esses registros desses dados, a gente pode fazer isso acontecer de uma forma mais tranquila, né, no município. A Ludmila, né, ela pergunta se esse guia e o manual não tem como impresso e ser enviado para os municípios. Eu acho que é até importante frisar que esse recurso financeiro, não só do Proteja, como também os recursos financeiros da PAN, né, destinam-se a custeio, né, os municípios podem também fazer contratação de uma impressão, de uma impressora para poder imprimir esse material, né? Não precisa ser, não necessariamente o Ministério imprimir aquela tanto de materiais, e sendo que o município também tem recurso financeiro destinado a isso, que é de custeio. Não só o Não, PAN. Cristiano, é se o Ministério da Saúde não mandou. Não, ele não, Não, né? Mandou impresso. Ele, na verdade, ele nem tem, não tem Não tem dado mandado. mais coisas assim. Não tá mandando mais nada, né? Só versão de Tá, manutenção de gente. despesa. Tá bom, obrigada. Porque quando eles mandam, Ludmila, a gente um está disponibilizando sempre os materiais que a gente recebe assim, em quantidade que dê para todos os municípios ou para as regionais, a gente sempre está mandando. A gente não está segurando material aqui, não, viu? O ano passado, Porque antigamente eles mandavam tanto material, assim, 880. Antigamente eles mandavam muito, tipo de 10 anos, né, atrás, e agora eles não mandam mais nada, manda só em PDF mesmo, né? A Ludmila é da geração antiga aqui, da vigilância. Não sou velha. Eu lembro que você é velha, você é antiga já. você é experiente. De 2014. Sou uma profissional experiente. É isso aí. Nossa armazém era cheio de material aqui. Olha só, agora pergunta sobre perfil, Nájila. Quais os perfis aceita acertar essa parte? Agora fica bom, a pergunta foi durante a apresentação, né? Essa parte. Só a CS que acerta a ficha de visita domiciliar? Sim. Sim, só a CS, que ela é exclusiva de agente comunitário de saúde. Você viu que eu entrei com perfil de enfermeiro? Não tem essa ficha. Os agentes endemias, né? Sim, de endemia, mas é porque o nosso foco aqui é endemia, não trabalha, né, com essa parte. A Karine perguntando. Tem uma dúvida. Assim, da mesma forma que a ficha de atendimento individual, técnico de enfermagem, agente comunitário da saúde não tem acesso, é só profissionais de nível superior. Seria bom ter mais explanada faz um perfil que acessa parte de ficha, não, para poder ficar mais claro. Mas eu coloquei lá na apresentação. Coloquei. Então tá. A Karine. Tem uma dúvida. No ESUS, quando é criança e adolescente, a classificação nutricional é feita de acordo com a fase da vida? Sim. Isso é feito automático. Quando eu registro no sistema, é porque o PEC ele tem evoluído, né? Até essa inserção do consumo alimentar em outras partes do prontuário, ela era uma ficha separada, né? O consumo alimentar, como eu falei para vocês. E agora ela já tem link em outras partes do prontuário. As versões, pessoal, vão sendo atualizadas do PEC. Então, inclusive, os técnicos aí que trabalham com as versões do PEC, fazem a atualização do sistema, eles têm que estar, obviamente, fazendo essa atualização constantemente, porque o sistema ele tem sido atualizado, tem sido melhorado a cada dia. Essa inserção do consumo alimentar em outras partes do prontuário, ela é recente. Até para fazer essa apresentação aqui, eu fiquei sabendo disso, que eu estou sempre entrando, quando eu faço uma apresentação nova que eu vou utilizar o programa, eu entro novamente no programa, porque sempre tem uma versão atualizada. Tá? Então, qual a pergunta? A pergunta é se a classificação é feita por idade. Então, a melhoria do sistema também envolveu isso. A hora que antigamente, você colocava o peso e a altura, ele não fazia classificação, ele ia fazer lá no CISVAM.
Os dados migravam para o Sisvan, e o Sisvan classificava e gerava no relatório, tá? Agora não, o próprio PEC, você coloca a altura, o peso e já classifica. Isso é muito interessante porque ali no momento o profissional já pode, não precisa usar outros instrumentos para fazer a classificação do estado nutricional, e aí com a classificação do estado nutricional já pode direcionar esse indivíduo para o atendimento, né? Para os casos de excesso de peso, para os casos de desnutrição também. Nosso foco aqui é a obesidade, mas para outras situações de má nutrição, qualquer situação de má nutrição, o indivíduo já pode ser encaminhado ou dentro do atendimento que ele vai receber ali no momento, ele já ser também atendido com relação àquela situação, né, de estado nutricional que ele se encontra. A Roberta perguntando, quando lançamos dados no sistema do Bolsa Família, automaticamente já migram e contam com dados para o Proteja? Bem automática. Tem que ser um... Essa migração, pessoal, ela tem tempo, né, de acontecer, porque o sistema SISAB, ele faz a compatibilização de todas as informações, né, então, assim, dependendo se estiver faltando alguma informação ou estiver errada, né, esse dado não é aproveitado lá no SISAB, então tem um tempinho, não é imediato, não. Tanto que você gera, o município tem, acho que para o PAB também serve, né, aqueles 4 meses em atraso para registro ou não? Que o município tem para os dados da atenção básica, eles têm 4 meses, porque para trabalhar dentro da competência, tem a competência do mês, né? Então, eu fecho a competência, eu tenho 10 dias para registrar os dados referentes àquela competência. Para efeito de pagamento de recursos, né? Em relação geral da APS. Agora, mas o município tem 4 meses para registrar aquele mês de competência. Só que isso não vai servir mais para efeito de recurso, mas vai servir para base de dados no sistema, né, de informações. Então, como ele tem 4 meses de atraso, essa informação não é imediata gerada no relatório, porque às vezes eu tenho uma ficha impressa, né, que algum profissional preencheu, aí demora um tempo para essas fichas serem registradas no sistema, dependendo do município, não sei se essa é a realidade de algum município, né? Mas existem essas situações. Agora, se o município utiliza o sistema, o computador direto para registrar a informação, esse computador já tem acesso à internet, as informações estão corretinhas, aí essa informação vai mais rápido mesmo. Agora, se o município registra em ficha impressa, alguém vai digitar, pode acontecer de quem vai digitar não é a mesma pessoa que preencheu a ficha, tem alguma coisa errada na ficha, né? Então, isso tudo vai depender da própria gestão do município mesmo, de como os profissionais têm acesso aos sistemas também para registro. Às vezes a conexão, né, Nádia? A internet é feita só, por exemplo, à noite, para migrar esse dado só na parte, né, de mercado, por exemplo, então não é direto. Então, essa migração, assim, né, nós não podemos afirmar que ela é instantânea, não, ela demanda um tempo, né, também de compatibilização no SISAB, né? E aí, bem lembrado que o Cristiano colocou, a Karine perguntou? Não, Roberta, né? Roberta, que os dados do Bolsa Família, eles são só de estado nutricional, peso e altura, né, antropométricos. E para o Proteja, a gente tem outros dados, né? Tem os dados, são 3 indicadores. Tem a parte de consumo alimentar, que não é avaliada no Bolsa. E tem a parte também de condição avaliada obesidade e atendimento individual. E também tem um outro detalhe. Bolsa Família são crianças até 7 anos. Isso. O Proteja, ele pega, menores de 7 anos. E o Proteja, ele pega crianças menores de 10 anos para fins de metas e indicadores, porque também lembrando que o Proteja trabalha a parte de adolescentes e gestantes, né? Mas para fins de monitoramento, não para fins de intervenções de ações essenciais complementares, mas para fins de monitoramento e metas, né, atingidas, eles estão trabalhando com um público de crianças menores de 10 anos. Então, mesmo que esses dados, né, talvez entendi sua pergunta, você sabe que não é automático que eles vão chegar lá. Mas você tem que ter outros dados inseridos para a estratégia específica do Proteja para ser monitorados e que não estão só no Bolsa Família. Mesmo que o Bolsa contempla meninas acima dos 7 anos, né? Ainda assim, faltaria os meninos até os 10 anos para serem contemplados com Proteja. Né? Mas tem meninas entre 8 anos que o Bolsa contempla, tudo bem. Mas os meninos, né? Também o Proteja contempla. Então, só o Bolsa Família, pensando, não, vamos acompanhar só no Bolsa Família e está tudo bem, para Proteja. Não está. Tem ainda mais 2 metas aí que não vão ser contempladas com Bolsa.
É só para vocês conhecerem por onde a informação pode ser registrada, né? E todos esses locais onde eu falei para vocês, eles vão migrar e vão ser considerados como dados para o Proteja também, mas não são dados, não são sistema. O Bolsa, por exemplo, não é um sistema para fins de registro de dados do Proteja, não é o melhor sistema. Mas nós queremos dizer que, se a criança é acompanhada lá no Bolsa Família e tem o peso e a altura coletado lá no âmbito de acompanhamento da condicionalidade do Bolsa Família, esse dado também é considerado. Todos os dados onde eu registro peso e altura, né? Mas quando eu vou fazer uma ação do Proteja, é melhor, né, e para eu contemplar mais crianças, eu fazer uma ação coletiva, fazer um dia numa escola, né, e fazer um mutirão para pesar as crianças, né? Isso aí é mais efetivo do que eu considerar dados de Bolsa Família que são registrados, né, para efeito de condicionalidade, né? Só para vocês saberem que ele também é considerado, mas que as ações do Proteja são mais amplas, né? E não necessariamente envolvem somente crianças acompanhadas pelo programa Bolsa Família, né? São todas as crianças do município. E é importante, gente, a gente lembrar que aqueles dados que a Nájila mostrou, né, de prevalência de mobilidade dos municípios, né, e tudo, isso são dados que são registrados, né? Então, muitas vezes, também não é a realidade, não vai retratar de forma fidedigna o que acontece mesmo na prática. De repente, a Aurilândia está lá como o menor prevalência, mas às vezes não é a realidade, às vezes ela está com uma prevalência maior de obesidade. Só que não está registrando, ou está registrando, e às vezes tem sistema próprio, como a Nádia colocou, e esses dados não estão migrando, ou não está registrando todas aquelas informações lá de asterisco que precisam conter para poder migrar esses dados. E aí, o retrato de Aurilândia, vamos dizer, não fica real, né? Quando aparece aqui para nós ou para o Ministério da Saúde, às vezes vão ficar dados que não são condizentes com a realidade. Então, a importância da gente, de fato, entender, né? E aí entra a Regional da Saúde, por isso que a gente pede tanto o apoio, né, de vocês que estão aí mais próximos dos municípios, porque se vocês já sabem da realidade do município de vocês, e quando vão extrair os relatórios, estão vendo que está dando essa diferença, para ficar atento, o que está acontecendo que esses dados não estão chegando, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, até porque, para a gente planejar todas as ações que a gente vai fazer, inclusive da estratégia do Proteja, tem que ser em cima da realidade, do diagnóstico situacional do município, né? E ele vai mudando ao longo do tempo também, né? A colega aí de Aurilândia manifestou aqui que os dados, né, de Aurilândia, de prevalência de obesidade em Aurilândia, que a gente apresentou aqui, né? Acho que foi o último município, né, com menor prevalência. Você quer trazer a experiência de Aurilândia? A Aurilândia já trabalha, né, até há mais tempo do que a implantação do Proteja com essa questão de obesidade infantil. Não sei se a pessoa pode falar. Quem que é a Não Aurilândia? sei, eu sou sério aqui, eu vou perder todas as perguntas lá em cima. É a Roberta, né? Roberta, você quer falar, Roberta? Sim. Oi, tudo bem? Posso sim falar. Então, em Aurilândia a gente já faz esse trabalho há muito tempo, né? Trabalhei com a Ludmila, da outra regional também, fazia parte aqui da OS 2. Eu sou nutricionista da educação. Ano passado estava também na saúde, mas esse ano a gente contratou uma outra nutricionista para a saúde também. E a gente já faz esse trabalho há muito tempo. Eu acredito que por isso que o índice de obesidade no município foi baixo. Já tivemos grupo de redução de obesidade infantil, então são todos dados coletados na escola, né? A gente faz avaliação antropométrica dos alunos. Nós encerramos semana passada um projeto que a gente faz lá todo ano, de prevenção de obesidade. A gente também inclui nos cardápios, né? Não utilizamos alimento processado, não utilizamos nada artificial. Então, eu acredito que seja por isso, essa questão desse índice ser baixo no município. Ótimo. Então, a gente vê que as ações, né, estratégias relacionadas a essa prevenção surte um efeito positivo, né? E é justamente isso que o Ministério quer saber. Se o Proteja, à medida que ele vai sendo implantado no município, né, e esse monitoramento vai sendo realizado, se há uma redução, é claro que isso, em termos de
é pouco tempo, né? Serão 3 anos o ciclo desses municípios que estão participando agora, né? Então, a gente não vai ver grande mudança, mas será que isso tem um impacto positivo, né? Como a colega trouxe, dentro quando eu faço o monitoramento, né? A gente teria que ver uma série histórica, né? De muitos anos aí, se há uma redução. São muitos anos mesmo. Tempo já aí indica, né? Que essa é uma realidade, né? Ó, excelente. E que bom que o município está na estratégia, né? Aderir à estratégia da continuidade, né? Essa atividade. Vou enviar depois lá no grupo o vídeo do projeto, caso vocês queiram ver, né? Ficou bem legal. Nós já ganhamos um prêmio também, já tem muitos anos isso. Em Brasília, em relação a isso, em relação ao programa de saúde na escola. Eu acho que estamos colhendo os frutos. Excelente. E boa experiência para os demais, né? Para estimular os demais a realizarem, né? Aproveitar essa oportunidade, foram só 24 municípios contemplados com esse recurso, né? Então, aproveitar a oportunidade para realmente desenvolver um bom trabalho, né? De prevenção e mesmo de redução, né? Da obesidade infantil naqueles casos que já estão instalados, né? Obrigada, Roberta. Por nada. No atendimento nutricional, todo retorno do paciente, temos que preencher os marcadores de consumo alimentar no sistema ou basta no primeiro atendimento? Como é que é? Desculpa, eu estava lendo um negócio que me chamou a atenção. O que é a sobre isso? Todo retorno do paciente tem que preencher os marcadores de consumo alimentar ou no primeiro atendimento? Não, Qualquer pessoal, frequência. a frequência de registro de marcadores de consumo alimentar para criança, depende da faixa etária. Para crianças maiores de 2 anos ou mais, né? É uma vez por ano. Menor do que isso, depende da faixa etária. Está lá no slide. Posso colocar aqui de novo. Aí ela Enquanto é ele- mais frequente, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Depende da faixa etária, porque lá as crianças menores de 2 anos têm a introdução alimentar, né? Tem o aleitamento materno exclusivo e tem a introdução alimentar. E aí a frequência que eu vou verificar isso é maior nas crianças menores de 2 anos, tá? Aqui, ó. Crianças menores de 2 anos, aos 15 dias, isso é para consumo alimentar, né? No primeiro, segundo, quarto, sexto, nono, 12º, 18º e 24º mês de atendimento. Porque a criança, nessa faixa etária, ela vai fazer visita, vai fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, não é? Com essa periodicidade. Então, com essa periodicidade, eu vou avaliar os dados antropométricos da criança e vou avaliar também a oportunidade de avaliar consumo alimentar. Por quê, pessoal? Porque aí eu vou acompanhando a introdução de alimentos que não deveriam estar sendo introduzidos nessa fase da vida. Então, se eu percebo uma criança de 1 mês, 2 meses, 4 meses, que a família já está introduzindo um alimento que não deveria, ou seja, se a criança deveria estar em aleitamento materno exclusivo, já é a oportunidade de eu fazer uma intervenção. Né? Então, com 1 mêsinho, a mãe já está dando água, chá para a criança, é a oportunidade do profissional de saúde que está acompanhando aquela criança já fazer orientação, para que esse hábito inadequado seja interrompido o mais breve possível. Por isso a frequência maior nessa faixa etária. Tá? E aí, a partir dos 2 aninhos, que é onde a criança já está comendo a comida da família, já tem uma alimentação praticamente a mesma, né, de um adulto, em termos de, não de quantidade, né, mas de qualidade, ou deveria ter, né, porque nem sempre o adulto convém, mas, assim, de 2 anos a mais já é 1 vez por ano, no mínimo, né, tá? Mas a criança menor de 2 anos é com maior frequência. Na frequência que ela frequenta a unidade de saúde para fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. A Kátia levantou a mão para a pergunta. E lembrando que o Ministério, quando ele faz o monitoramento, quando ele gera o dado, a última informação que foi registrada é que é considerada para efeito de monitoramento, tá? A Kátia levantou a mão para a pergunta. Sim, Kátia. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou de Idealina, bom dia.
Edialina não tem sistema próprio, não. A gente usa o PEC, só porque a minha pergunta é a seguinte: quando a gente vai fazer o atendimento, a nutricionista, por exemplo, se ela não colocar lá que ela está atendendo uma criança com obesidade, esse dado é que não está migrando, porque a gente tem um sistema próprio aqui, é só para os agentes de saúde fazer as visitas e cadastramento da ficha, somente esse. O restante a gente usa tudo, é o PEC. Ah, sim. Então é porque não está registrando ou lá a condição avaliada na ficha de atendimento individual ou aquele CIAP nas outras partes do PEC. Então, tem que fazer essa identificação, sim. Porque o que é o objetivo? Mesmo quando eu faço um atendimento de uma criança obesa, de um indivíduo obeso, às vezes o atendimento não é para aquilo. Às vezes ele vai, né, no cardiologista, vai em outro profissional, vai fazer, né, acompanhar o diabetes e tal. Outra condição que está sendo, é o foco do atendimento. Então, o que o Ministério quer? Que o foco do atendimento seja a obesidade. Mas não só para marcar lá que fez obesidade, não fazer nada, né? Mas é para marcar que o atendimento para obesidade realmente o indivíduo ser acompanhado para aquela condição de saúde. Então, o problema talvez seja aí. Esteja fazendo os preenchimentos lá no PEC, mas não estejam marcando, porque o de vocês, o indicador que não atingiu o meta foi esse? Foi. Uhum. Então, deve ser isso. A condição avaliada pode não estar sendo registrada, tá? Tá bom. Obrigada. Não. É importante, gente, nessa parte também de consumo alimentar, que a gente estava falando agora mesmo antes da Cátia perguntar, fazer uma parceria também, sabe, com obstetras, né, com os pediatras, para sensibilizá-los com relação a essa parte dos marcadores de consumo alimentar, né? Porque muitas vezes ali na própria consulta de puericultura, já agora com essa parte do consumo alimentar, né, que está ali no SWAP junto com a antropometria, o próprio pediatra, ou, né, ou quem for atender, se for questão também né, se for avaliar a gestante, ele já pode ir marcando e registrando esses dados lá. Então, isso não é uma atribuição só do profissional nutricionista. E esses profissionais que estão envolvidos na rede materno-infantil, eles precisam ser qualificados para isso, porque muitas vezes é uma falta até de conhecimento em relação a esses, né, indicadores, e de conhecimento disso ali no sistema também, de que eles também podem, como usuários, preencher esse tipo de formulário, né? Então, às vezes, o profissional nutricionista ou outro profissional que estiver qualificado para isso, disseminar essas informações ali também na atenção primária à saúde. Ok. A Karine, né, ela está com um RT do município de Córrego do Ouro, e ela fez aqui um comentário. É mais um comentário do que uma pergunta. As pessoas e os pais devem gostar que os filhos fiquem obesos, pois não valorizam e não dão a mínima para atendimentos e ações. Eu percebi que é algo cultural de município para município. Meu nome é Karine, sou a RT do programa e estou usando o computador do Jonathan, porque naquela hora, Córrego do Ouro. RT do Proteja? Sim. É nutricionista? Não fala. Agora vamos ver aqui. Aquele aspecto, né, pessoal, que a responsabilidade individual também, né? Na verdade, para mim, a responsabilidade individual é acima de qualquer coisa, né? Eu tenho que ter responsabilidade comigo mesma, com o meu filho, né? Tá? Aí, o profissional de saúde, o sistema, ele vai auxiliar, né? Que o indivíduo não tem uma informação, não tem um conhecimento. Esse é o papel, mas se o indivíduo não quiser, para si mesmo, para o seu filho, para quem for, ninguém vai botar no colo e fazer, né? Então, eu acho que é uma coisa cultural, que ela fala Mas mesmo, também, né? A gente que vê o filho, tem essa do história das município, mães, do o filho tá corpinho, gordinho, né? todo mundo acha lindo, então é cultural. Outra também, magrinha né, tem na que sociedade. A gente ensina os filhos, né? O bonitinho é o bonitinho. De novela aqui, ó. Eu acho uma responsabilidade muito grande, né, que você comentou, em cima da pobre nutricionista. E as pessoas, os pais não querem. Os pais não querem. Aí é um desabafo dela mesmo, gente. Gente, eu marquei a ação com os pais das crianças obesas. Não sei quantos eram, mas muitos, porque a obesidade em Córrego do Ouro infantil é alta. E foram simplesmente 5 pais. É difícil.
O desabafo é daqui. Mas o papel precisa ser feito, isso que é importante, né? Porque se eu for trabalhar, né? Nesse... Nájila, fala para ela. Tem um ditado que fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate que fura. Essa é uma ação difícil e tem que insistir, né? Mudar estratégias, vai Exatamente. muitos conseguem. Ah, tá. Perguntando se eu mandar o material, né? A gente vai mandar o material e a gravação também, o Letícia. Além do material, vai ter a gravação também, para quem não assistiu todo. Tem um que acabou a energia aqui, parece, aí teve que sair. Mas... A gente perguntando também. Mostra de novo o local onde registra a obesidade, o atendimento, será que ela quer saber? O atendimento à obesidade? Eu acho que ela quer aquele local de condição avaliada da obesidade, lá no FLAP em objetivos. Muito desabafo aqui agora. Deixa eu ver se é esse aqui que vocês estão falando. Deixa eu achar aqui as perguntas. Muito desabafo aqui, gente. Desabafo. Tô pulando aqui elas aqui. De novo, perguntinha sobre os CBOs, né? Quais os CBOs que podem inserir a classificação? Quais são os códigos de ocupação que permite, né? Tem que voltar aquela parte, não, Nádia, sobre quais os perfis que acessam cada ficha. Porque voltou de novo a dúvida aqui. Aqui, ó. Então, é na ficha de atendimento individual, só profissionais de nível superior, tá? Que preenchem essa ficha aqui. Então, tem o campo lá para marcar obesidade. Lá no PEC, né, na ficha de atendimento individual, a mesma ficha, né? Então, por exemplo, esse perfil que eu acessei aqui foi perfil enfermeira. Então, o perfil enfermeira tem lá o campo atendimento individual, ficha, né, o formulário, ela pode acessar e preencher. Então, lá no PEC, aqui as informações obrigatórias, né? Então, tem o campinho lá, ó, problema, condição avaliada, tem que marcar a obesidade. Aqui consegue visualizar o certinho aqui, movimento? Sim. Então, obesidade aqui. Então, são profissionais de nível superior para essa ficha aqui de atendimento individual, tá? Os profissionais que têm acesso ao SOAP, a escuta inicial, todos eles podem marcar o motivo da consulta, todos que têm acesso a essa ficha, né? A essa parte do sistema. Aqui, ó, é só começar a digitar obesidade, já aparece o CIAP lá. Tá? Mas essa condição avaliada, obesidade, na escuta inicial, por exemplo, um profissional de saúde nível médio, já contabiliza com meta? Eu tenho que entrar aqui para saber se eu tenho que confirmar. Eu lembro que era só nível superior, né? Escuta inicial, acho que o técnico de enfermagem faz. Pois é, mas a condição avaliada obesidade. Não, mas se ele tem... A meta 3, que é condição de... Tem que ser profissional de nível superior. Nível superior, né? Nível superior, para marcar, para fazer o atendimento. Marcar a obesidade. É porque no caso já é atendimento, Isso. né? Esse caso aqui já é atendimento do indivíduo, né? Aí quem vai fazer o atendimento é profissional de nível superior. Porque às vezes a policial permite que é coletar peso, altura, isso aí pode ser os profissionais de nível médio também, os agentes comunitários da saúde treinados, pessoal, sempre lembrando que o profissional tem que estar treinado para fazer. Você é agente comunitário, vai lá, pese e mede. Não, ele tem treinamento para fazer isso? Tem uma supervisão de um profissional de nível superior para fazer esse treinamento e checar se esse profissional está coletando a informação de forma correta? Aí, ok, tá? Então, lembrando sempre que são profissionais, inclusive os profissionais de nível superior. Uma enfermeira vai fazer... só tem essa enfermeira para fazer coleta de dados de consumo alimentar. Ela está treinada para fazer essa coleta? Então, o importante é o treinamento. E naqueles manuais, né, Nádia? Tem todo um passo a passo para poder fazer treinamentos também. Uhum. No SOAP também, né? Mesma coisa. Então, é atendimento a profissional de nível superior. Uhum. Isabelle, este ano... Mas que não necessariamente nutricionista, pessoal. Então, o médico pode atender, né? O enfermeiro pode fazer um atendimento e orientação, né? Isabelle, este ano não consegui aplicar o questionário alimentar nas escolas. Só vou conseguir no próximo semestre, em agosto. Temos prazo para seguir esse ano? Para aplicação do questionário de consumo alimentar? Prazo tem, o problema é valer para o monitoramento. O próximo repasse... Isabel, o que acontece? É porque existe uma questão seguinte, o Proteja, ele começou
meados de 2021, né? Então, o primeiro monitoramento dele, ele saiu em outubro de 2022, né? O Ministério nos repassa esse monitoramento aí de vocês. Então, o que acontece? Considerando todos esses atrasos no sistema que a Nájila já colocou, o fato de você vai aplicar o questionário, né? Então, de repente, se você já colocar direto no PEC, já tiver acesso à internet, e esse dado ele vai processar e ele vai migrar mais rápido, às vezes dá tempo, porque às vezes até final de setembro esse dado está disponível. Quando outubro eles forem fazer o monitoramento, eles vão visualizar esse dado e vai ser considerado para o repasse, né? Para o segundo repasse. Agora, terceiro, desculpa, porque o primeiro foi adesão, né? O segundo foi o final do ano passado, e agora vai ser o terceiro. Se, de repente, esse dado você for preencher, né, ele em ficha manual, demorar para poder lançar isso no sistema, para depois isso migrar, pode ser que isso já migre após o monitoramento do Ministério. Então, ele, para fins de repasse financeiro, ele não vai ser aproveitado. Ele vai ser aproveitado para base de dados, para ficar registrado lá no sistema, mas não para você cumprir meta e receber o recurso. Então, quanto antes você conseguir aplicar esse questionário, né, o formulário, desculpa, e registrar no sistema, né, ou alguém para digitar isso para você, alguma coisa assim, aí fica mais garantido que isso seja levado em consideração, validado pelo Ministério para poder vocês aí, como município, ter esse cumprimento dessa meta. Tá, outra pergunta, não sei se já repetiu, mas vamos lá. Quando faz a ação na escola, é preciso imprimir esse questionário para fazer com as crianças? Andréia de Nova Aurora. Pessoal, aí a gestão do município. Se o município, por exemplo, tiver um tablet com acesso ao formulário, tem os tablets, né? Tem o aplicativo dos formulários. Ele pode utilizar ali na hora mesmo, se tiver acesso à internet. Se tiver um computador na escola, né? Computador na escola já coleta os dados, já insere. Um computador que tem acesso à internet, que tem acesso, né, ao prontuário. Então, depende da gestão do município. Né? Mesmo que não tiver acesso à internet, né? A gente tem casos, o pessoal já até entrou em contato comigo para dizer que às vezes eles coletam lá, né, nos computadores, fica registrado. À noite, uma pessoa faz só a transmissão desses dados, quando conecta a internet. Então, também é possível, né? Você impresso para fazer essa coleta. O município tem que entender a gestão, como funciona, né? Se não tem tablet, imprime. Se tem computador na unidade, faz a unidade, né? Acho que cada município tem que entender sua realidade. É importante, gente, sempre estar em contato com o TI, né? Sim, com o técnico de sim. informática. Sim. Por quê? Porque muitas vezes ele é que vai estar orientando vocês, né? Enquanto lá profissionais mesmo da saúde, para poder inserir esses dados de forma correta, como que esses dados migram, como que eles fazem essa transmissão. Porque, de repente, vocês estão fazendo de uma forma E tá achando que está dando certo. E Aí o TI, na hora de fazer a transmissão, está transmitindo e não está indo. E aí vocês ficam revoltados porque não cumpriu a meta, não subiu, não deu certo, mas não está em contato, comunicando com o pessoal para entender como é que funciona no município. E até não sei se é o município que relatou para mim isso. Cristiano, a gente nunca fez consumo alimentar aqui no município, porque no sistema próprio deles não tem o campo de marcação de consumo alimentar. Eu não sabia que existia isso. Então, Eu só fazia pesão tudo para o bolso família. Aí na reunião que teve sobre o FAM, que está muito baixa, a cobertura e estava privilegiando também marcadores de consumo alimentar, né? A gente viu que tem essa ficha. E aí a gente está falando com a equipe TI daqui para incluir no sistema próprio essa que seja ficha, compatível, né? Para migrar esses dados. Mas, enquanto isso, pessoal, vocês podem utilizar, como eu disse, o SISVAN como sistema de registro. O que é ruim? É um sistema a mais para o profissional usar. Tem que fazer cadastro de gestor, tem que fazer cadastro profissional para fazer inserção dos dados. Então, assim, pode lançar mão desse sistema também para não ficar totalmente sem registrar ou não atingir meta por causa disso e deixar de receber o recurso, né? Tem a questão dos acessos, né? Porque, assim, eles têm um período, né? Então, por exemplo, cadastrou o gestor. Vamos supor que ele acesse esse sistema não tão frequentemente. Então, hoje existe um prazo, que isso também muda, viu, gente? A gente sempre tem que estar acompanhando, de 90 dias. Então, se dentro de 90 dias esse gestor não entrou, né, para inserir dados ou para... Não acessou, não fez o login, né? Para puxar um relatório, para entender como é que está,
ele simplesmente perde o acesso, Expira. né? Expira. Então, ele tem que ir lá e pedir a reativação, né? E lembrando E lembrando que tem gestor que sai, né? E aí eu tenho que pedir a inativação, né? O certo é isso, porque daí eu saio como gestor do sistema e vai entrar uma nova pessoa, e essa pessoa que vai ser ativada e que vai fazer esse tipo de serviço, porque senão não vai sendo atualizado o sistema, e aí o município sempre fica ali perdido, sem entender se tem, se não tem. Às vezes, a hora que a gente gera que o cadastro de gestores aparecem várias pessoas, mas ninguém está ativo. Então, na verdade, ninguém está acessando o sistema e ninguém está fazendo essa análise, ou por extração de relatório, ou por inserção de dados. A Thalita, que é a nossa apoiadora da Oeste 2, né, sempre presente com a gente aqui, ela fala que há realmente necessidade de avançar, né, esse Proteja para outros municípios. Hoje é possível ver creches fornecerem processados e refrigerantes na primeira infância. Então, que é o testemunho da Thalita, da Oeste 2. Não deve ser creche pública, porque creche pública é proibido, né? Isso aí é proibido. Servir. Se tem RT, se tem um nutricionista responsável, se tem, não, tem que ter um nutricionista responsável, tem alguma coisa errada aí, porque isso é proibido. Pode ser creche pública, que não tem vínculo com o Estado, por legislação. A Célia perguntando aqui, o município pode escolher um programa único para fazer essa coleta exclusiva para o Proteja? Exemplo, PEC ou SWAP? Teve uma, acho que como uma dúvida. Parte do PEC, né? É uma parte do PEC. Eu mostrei vários locais do PEC para inserção desses dados, né? Não é escolher, pode escolher, né? Então, vou trabalhar só com Proteja, vou registrar todos os atendimentos meus no SWAP, não tem problema. Isso aí é a gestão do município. É porque eu mostrei as várias possibilidades, né? Nós mostramos os vários cenários, né? Onde o Proteja uma estratégia muito ampla, né? A Jordana trouxe isso, são várias ações realizadas no âmbito de vários espaços, escola, na própria unidade básica de saúde, na academia da saúde, vários espaços podem ser utilizados para coletar esses dados. E aí, vários são os locais onde pode ser registrado. Então, são as fichas, né? O PEC e tal, mas o município quer escolher? Não, para o Proteja, nós vamos determinar que vai ser sempre ficha de atividade coletiva. Nós vamos fazer atividades coletivas com crianças menores de 10 anos e vamos registrar peso, e, né, ali a gente registra o peso. Nesse momento que eu vou fazer atividade coletiva, eu também vou aproveitar as crianças ali com a família, e já vou coletar dados de consumo alimentar. Isso o município pode definir da forma como ele entender que é melhor. E pensando, gente, não só em cumprimento de meta, mas se essas ações estão sendo efetivas para cumprir com o objetivo, que é enfrentar essa realidade crescente de excesso de peso e de obesidade. Porque às vezes eu faço uma atividade só para cumprir tabela, só para, né, constar lá como monitoramento, mas não é uma atividade efetiva para enfrentamento desse problema, né? Eu estou fazendo, na verdade, só para eu ficar registrando dado e não perder o recurso. Mas isso vai ser efetivo? O município tem que avaliar, os gestores, os profissionais têm que avaliar se é uma ação efetiva, de fato. Porque às vezes eu estou só facilitando minha vida para registrar dado, né? Mas não estou cumprindo com o objetivo. A Thalita, da Oeste 2, né, que comentou sobre essa questão das creches, o que acontece? Se for, independente se é município do Proteja ou não, mas no Proteja especificamente, como a Nádia falou, questão de creche pública ou privada, ou escolas ou outros locais, né, onde tem cantinas, por exemplo, que oferecem esse tipo de alimentos, tem uma estratégia muito eficiente que a gente está vendo que alguns municípios já estão tomando essas atitudes de fazerem leis, né? Que ou proíbem a entrada de alimentos processados ou ultraprocessados, né? Dentro dessas cantinas, ou que facilitem o acesso a alimentos minimamente processados por meio de sendo mais acessível, né, o custo desses alimentos e até colocando um preço mais alto nos alimentos ultraprocessados para ficarem menos acessíveis. Então, assim, tem uma série de atitudes que o pessoal que está especificamente dentro do Proteja já tem feito e mobilizado o município como um todo para não só dentro das cantinas, mas em outros locais de pontos de venda, de comercialização desse tipo de alimentos, para a gente tentar melhorar o acesso aos minimamente processados e dificultar, né, o acesso dessa parte dos alimentos ultraprocessados. Então, assim, essa questão do circuito de feiras, né,
parcerias, hortas nas escolas, parcerias com os agricultores urbanos ali, locais, né, produtores locais que vão comercializar os alimentos que eles mesmos produzem com um custo mais baixo para a população ter acesso, né? Então, assim, são situações que já estão sendo criadas, né? E aí, por isso que precisa do envolvimento dentro do município de vários setores juntos, para a gente tentar mobilizar esse tipo de ação dentro e fora de escolas, como eu falei, em outros espaços comunitários, para a gente tentar mudar esse perfil e esse tipo de situação, né? Que não tem lógica, né? Na creche, principalmente, que é um local de crianças tão pequenas, né? Já terem um acesso a esse tipo de alimentos, né? Então, isso pode ser feito. Bom, a Thaís novamente aqui, fazendo uma pergunta bem sobre o sistema. E é banal essa pergunta aqui, Nájila. Quem utiliza o sistema próprio e faz lançamento, pois usa o PEC para lançar esses marcadores, haveria uma duplicidade de dados? Ou o sistema identificaria a duplicidade e substituiria a ficha mais completa? Mas o sistema próprio, para ver se eu entendi, o sistema próprio tem informações de consumo alimentar e o município usa o PEC também, usa os dois. Usa os dois, né, para a duplicidade. Tem que ver com o TI do município, se essas informações de consumo alimentar, se elas migram também, se tem, isso aí mais é questão de TI, né? Mas, assim, se você faz registro pelo PEC, teoricamente deveria migrar agora, se tem compatibilidade, isso já não é... É porque também tem que ver... Vai contabilizar sempre a mais recente, né? Tem que ver também, Thalita, porque às vezes o sistema próprio, estou pensando aqui, né, que pode ser isso, às vezes o sistema próprio do município não tem uma ficha completa de consumo alimentar, então tem alguns dados, né? E aí ele registra lá e depois ele registra pelo PEC. Com certeza o PEC vai ser considerado. Sim. Entendeu? Mas se tiver, por exemplo, se você estiver fazendo o trabalho, né, registrando, e estiver dando algum problema, é algo para ser avaliado, né? Se está tendo algum problema. Mas isso aí, quem vai te dizer melhor é o técnico de informática do município, né? Que é responsável aí pelo ESUS, pelo sistema próprio. Pedimos para mostrar aqui o local onde faz o vídeo de obesidade, mas já foi mostrado, né? Então, a gente já passou essa pergunta aqui. Nós vamos disponibilizar a apresentação também, está bem detalhada. Essa foi a última aqui. Já são, pessoal, já são 10h40, né? Nós começamos um pouquinho depois também. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês. A gente espera que a gente tenha sanado algumas dúvidas, ou todas as dúvidas, ou a maioria das dúvidas, se possível. E nós estamos à disposição para, né, o que vocês precisarem relacionados a isso que nós conversamos hoje. Vamos disponibilizar tanto a apresentação quanto os slides que nós apresentamos. Alguém está falando que não viu o link de presença. Você coloca de novo, Cris, por favor? Vou colocar de novo. E podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né, ou por e-mail também. Nós estamos aqui para auxiliá-los. E o objetivo é que sejam cumpridos não só as metas, né, essas metas de monitoramento, mas que a estratégia realmente cumpra seu objetivo, que é, pelo menos, deter, né, esse problema que a gente está acompanhando, né, como crescente ao longo do tempo. Tá bom? E só aproveitando a oportunidade, já para dizer a vocês que provavelmente em breve a gente vai estar entrando em contato com todos vocês, porque em agosto, né, que é o mês agosto dourado, né, que eles falam essa parte de aleitamento, a gente vai estar trabalhando aqui uma parte da estratégia da EAB como ação essencial do Proteja, e aí nós vamos estar fazendo algumas capacitações, né, inclusive a gente quer envolver vocês para vocês também replicarem isso nos municípios de vocês, e isso já vai ser contabilizado como uma ação essencial do Proteja, tá? Então, a gente vai entrar em contato, vai passar todas as informações, e aí vocês participando e replicando isso aí, já vai estar auxiliando a vocês aí também a cumprir uma das metas, tá? Do programa. Aí a gente vai falando mais adiante com vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada, então, pessoal. Estamos aqui. Bom trabalho para vocês. O ponto mais alto foi 46.